Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos com o apóstolo Pedro na sua primeira carta e vamos a uma breve leitura para depois algum comentário. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito a todos abençoe durante essa breve reflexão. Alcançamos aqui o apóstolo Pedro com o propósito de ambientarmos a Escritura, a nossa vida, a nossa realidade. Não é um transportar, é uma tentativa de incorporar os valores, né, os princípios. O apóstolo Pedro, quando escreve a segunda carta, eu considero ela muito mais poderosa. Mas essa primeira carta aqui, ele escreve aos eleitos de Deus. Ele está escrevendo à igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, como os demais apóstolos, não tinha nenhum problema com certas doutrinas. Por exemplo, eleição, predestinação. É, isso daí era sinônimo de chamados para uma vida de obediência a Deus, tá? Não tem o propósito de criar naquele que está ouvindo ou está lendo a palavra de Deus uma ideia de superioridade, como se os eleitos ou os predestinados tivessem um brilho todo especial. O que o apóstolo está declarando é que não há surpresas para Deus. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, isso não aconteceu por acaso e não aconteceu fora do plano ou do propósito de Deus em Cristo Jesus. Então, aos eleitos e peregrinos. A mentalidade peregrina, esse conceito de peregrina, outras versões, eu tenho ali a Almeida, diz forasteiros. Mas talvez peregrino dê uma ideia assim, mais elegante, mais bonita. Peregrino é o mesmo que romeiro, aquele que está numa viagem para um lugar santo, está peregrinando, ou seja, ele está de passagem porque o seu objetivo é a sua fé. Isso traduziu ao longo da história da igreja um conceito, uma ideia, buscou desenvolver uma certa mentalidade que auxilia muito no processo de santificação ou santidade. Ou seja, somos peregrinos. A nossa pátria está nos céus. Por quê? Diziam isso. Tem uma turma aí que veio agora derrubando tudo que outros falaram, como que se tivessem aprendido algo novo ou superior. A nossa pátria está no céu, porque no momento o nosso Senhor Jesus Cristo está no céu. Quando ele retornar à terra, a nossa pátria estará com Cristo Jesus na terra. Se Jesus resolver ir para outro planeta, esse outro planeta, ou qualquer outro lugar do universo, esse lugar em que Jesus Cristo está, será ou é a nossa pátria. A nossa pátria está onde o nosso Senhor Jesus Cristo está. Por isso, os mais antigos têm hinos, têm cânticos, têm poemas, têm farta literatura, inclusive tem do John Bunyan, né, o Peregrino, né, que é uma alegoria da fé cristã, da vida cristã, né, peregrinando. Ele passa ele passa pelo mundo, ele vê, ele enfrenta as dificuldades, mas ele sempre está prosseguindo em direção ao alvo, que é a vida eterna, que é o estar com Cristo Jesus. Essa mentalidade é uma mentalidade que funciona, sempre funcionou, sempre auxiliou muito. O problema é que ela funciona muito bem quando as coisas não vão bem, né? Eu me lembro, já faz muito tempo, quando ainda os evangélicos havia uma proposta de
Alguém estudando estatística viu uma curva de crescimento das igrejas, né? Das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais. Todas continuam crescendo, nenhuma parou. Todas estão com dificuldades no que diz respeito à formação de ministros, né? De sacerdotes. Mas todas as denominações cristãs continuam crescendo. Não tão rapidamente como está crescendo um movimento antirreligioso. Tá? O movimento antirreligião tem crescido de uma forma muito intensa. A minha inquietação é que boa parte desses líderes religiosos, boa parte dos cristãos, de todos os grupos e denominações, eles se apresentam como não religiosos. Eles se apresentam como não religiosos, que para mim é uma afronta à fé, à religião. Tá? Como um religioso diz que não é religioso. Eu também me apresento como servo de Cristo Jesus. Mais do que uma identidade denominacional, a nossa identidade é cristã, é com Cristo. Nosso compromisso é com Cristo Jesus. A religião é uma contingência, é uma consequência do ato de crer. Tá? É uma consequência da fé. Mas surgiu no passado eu falo passado porque já tem perto de 30 anos, alguns pastores, também alguns padres, começaram a falar que não são religiosos, né? Talvez eles estejam dizendo a verdade, talvez eles de fato não sejam religiosos, talvez sejam empresários, talvez sejam comerciantes, profissionais liberais. Eu entendo perfeitamente isso. Agora, o ânimo humano é a religiosidade, a espiritualidade. Não tem como negar isso. Você pode se aprofundar ou você pode se afastar. Agora, dizer que não é religioso é estranho, principalmente no caso de homens e também mulheres que vivem da religião, que vivem da fé, são sustentados pela religiosidade, espiritualidade humana. Mas eu dizia do conceito da mentalidade de peregrino, ela molda poderosamente o caráter da igreja cristã e dos cristãos, principalmente nos momentos de aflição, de sufoco, nos momentos de perseguição. A não identificação com os padrões do mundo ou do mundanismo permite ao cristão suportamos, nós nem tanto, né, no passado, perseguições, guerras civis, revoluções, toda sorte de tragédia que a humanidade é capaz de lançar sobre aqueles que ela rejeita, acometeu o cristianismo. Essa mentalidade, essa enxergar-se ou identificar-se como alguém que não encontra correspondência nesta vida, neste mundo, aos elevados padrões estabelecidos por Cristo Jesus, é uma máxima através da história da igreja cristã, qualquer que seja a denominação. Qual é o problema? Não há problema nenhum nisso. Mas há um fenômeno contrário que nós percebemos, que é, como aconteceu no Brasil, quando se rompe a ideia ou o conceito de minoria, né? Quando as pessoas perdem a estranheza em relação àquela ideia, àquela fé, àquela religião, né? Eu quase não assisto TV aberta. Quando eu assisto é só para ficar assustado, né? Dada a proporção, a dimensão de certas coisas, que eu já sou um homem de uma certa idade, eu não preciso ficar exposto a tudo isso. Mas é possível ver, e eu gosto de comédia. Tem gente que acha que eu sou um cara assim, mas eu gosto de comédia porque a comédia é uma arte. Fazer rir é uma arte, não é para todo mundo, não é para quem quer. Todos somos engraçados ou caricatos até certo ponto. Eu, por exemplo, só me vi incapaz de controlar as minhas mãos quando fiquei sentado na frente do vídeo e
e vendo, percebo que as minhas mãos parece que ganham vida própria. Quando estou em pé, eu consigo um domínio maior no que diz respeito à movimentação das minhas mãos. Mas, como eu estou fazendo aqui, gravando, como se fosse uma conversa, as minhas mãos ganham praticamente que vida própria. Eu gosto do conceito da comédia. Não sei fazê-la, mas eu gosto da arte. Eu costumo apreciar, né, o domínio da técnica, o domínio da técnica. Tá? E hoje é lugar comum, né, as expressões que no passado eram de cunho denominacional entre as igrejas, entre os fiéis, entre os irmãos, né, as brincadeiras, isso e aquilo, hoje ganhou o mundo. Ou seja, até, até aquelas questionáveis palavras que são questionáveis em todas as denominações pentecostais também, que muita gente torce o nariz, até aquelas palavras, aqueles chavões supostamente em língua estranha, também ganharam o mundo. Eu fico olhando estarrecido aquilo e falo, meu Deus do céu, o que devia ser objeto do culto, da devoção, da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja, tornou-se uma chacota, uma brincadeira total. E, estranhamente, quem mais estimula esse tipo de coisa são os irmãos e irmãs. Estou dizendo que quando se rompe a ideia de estranheza, quando há uma adaptação, uma acomodação, uma aceitação, quando ser cristão deixou de ser algo estranho, dado o crescimento ou a expressividade daquele grupo, ou a maneira como que atingiram não só as camadas mais baixas da população, mas também as classes médias, as classes altas, quando a fé cristã vai se entranhando na sociedade como um todo, rompe-se. Há um rompimento no que diz respeito a essa tentativa de controlar este ou aquele movimento. E o cristianismo passou por isso. Quando isso ocorre, invariavelmente, essa mentalidade peregrina aí não tem nada a ver com o mundanismo ou o mundo. Aí a mudança de conceito em relação ao viver a fé, isso ocorre no próprio mundo, no próprio ambiente, na própria alma cristã. Aí vem o nome que hoje se dá já há algum tempo é teologia do domínio. Teologia do domínio, eu chamo de teologia das chaves, ou teologia do domínio. Não é nada recente. Quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, na igreja de Corinto, ele já ataca alguns conceitos desse tipo na igreja de Corinto, dizendo que eles estavam querendo reinar sem orientação do apóstolo, que eles já eram senhores de si e que pretendiam ser senhores do mundo, usando um conceito ensinado por Cristo Jesus, de que nós reinaremos com Cristo. A igreja, ou uma ala da igreja, queria reinar sem Cristo, ou seja, apropriar-se do ambiente não religioso e exercer algum tipo de domínio ou influência, não necessariamente evangélica ou cristã. O que eu estou querendo dizer? O abandono da mentalidade de peregrino para a aceitação da mentalidade de domínio cria uma acomodação aos padrões humanos, aos padrões mundanos de vida, de projeto e de proposta. Veja hoje, se alguém falar que somos peregrinos ou pegar uma daquelas maravilhosas pregações, né, que tinham o intuito de fortalecer a alma, as convicções, de preparar o espírito humano para as dificuldades da vida, metade da igreja vai embora. Por quê? O conceito que hoje prevalece na igreja é um conceito não cristão de domínio, ou seja, já podemos controlar o mundo, já podemos exercer a nossa influência, não é mais a pregação do evangelho, não é mais de vidas transformadas pelo poder do Espírito, é a imposição de princípios e de valores de um grupo apto a exercer o domínio, que acredita que sabe qual é a melhor rota, o melhor caminho,
a ser traçado por toda a humanidade, tá? Nós falaremos mais sobre essa ideia, sobre esse conceito de mentalidade peregrina. Eu tenho algum material aqui que fala dos peregrinos, né? Dois movimentos na Europa interessantes. Um foi o pietismo alemão, a piedade, a santidade, e o movimento peregrino entre os ingleses, entre os bretões lá. Tá? É claro que o puritanismo, né, eles não se deram esse nome, eram os adversários que chamavam eles de puritanos, que queriam ser muito santos, queriam criar uma sociedade santa. Uma ideia um tanto quanto utópica, mas teve lá a sua relevância e deixou algum legado. Para o apóstolo Pedro, aqui, como nós estávamos falando, doutrina não está separada de vida. Eleitos, predestinado, pré-conhecidos de Deus, previamente conhecidos de Deus, ele não está preocupado com especulação filosófica do processo da salvação, ou essas ideias aí, eleição, predestinação. Você entende melhor quando você pega um tópico praticamente totalmente filosófico nas teologias sistemáticas, que falam do decreto de Deus. A Bíblia fala do decreto de Deus, mas há um tópico que é como uma coluna vertebral de uma teologia sistemática. Conforme você compreende ou conforme você manipula a ordem dos decretos, você consegue defender com maior eficiência determinada posição filosófica ou doutrinária. Mas não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é que o apóstolo nos chama para a vida em Cristo Jesus. Escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão ou purificação do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Se você pegar uma obra de teologia sistemática, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, né? O graça e paz, o cumprimento do apóstolo Pedro, dá para você escrever uma obra de teologia sistemática só com essa apresentação. Porque a mente do apóstolo expressa a intenção do Espírito Santo. Santificados, predestinados, eleitos, chamados, vocacionados, com o propósito de viver para Cristo, viver em conformidade com a palavra de Deus. Ele coloca a eleição cristã, ou a predestinação, no mesmo nível que a eleição de Israel, do povo judeu. Ele coloca no mesmo nível, no mesmo patamar. Como a Bíblia fala que nasceram gêmeos, né? Esaú e Jacó, em Israel, e Deus escolheu mesmo antes do nascimento a Jacó, que é Israel. Foi eleito, foi escolhido, predestinado por Deus, não que o outro fosse, Deus o tenha abandonado. É que para o propósito salvífico, né, o propósito de estabelecimento de Israel, um posto avançado de Deus na terra. Se você ler a Bíblia atentamente, você verá que o jardim do Éden foi... Deus plantou um jardim e colocou o homem e a mulher, e na viração do dia, ao pôr do sol, Deus caminhava pelo jardim e conversava com o casal. O jardim do Éden é o primeiro posto avançado de Deus na terra, que era sem forma e vazia. A terra naquele momento, quando a Bíblia relata a criação, ela expressava na falta de vida, na falta de beleza, na falta de forma, ela expressava mais o resultado, as consequências da atuação maligna ou satânica do que o propósito de Deus na criação. Deus não abandona a sua criação e estabelece um posto avançado.
tem algumas dificuldades, o casal é expulso do paraíso, mas Deus continua com os seus agentes na terra. E através de toda a história, você vai pegando a história dos patriarcas até chegar a Abraão. De Abraão você chega ao estabelecimento de um novo posto avançado de Deus na terra, que é Israel, que é o Estado de Israel. Tá? Até que, em Cristo Jesus, Deus estabelece uma multidão de agentes expandindo o reino através de vidas, de milhares e milhares de vidas em todo o mundo. Se você parar para pensar em termos de estratégia, Deus é o estrategista, tá? Há um chamado, há uma vocação, há uma eleição, há uma capacitação do Espírito Santo, e esses agentes de Deus, enquanto estão proclamando a mensagem de Deus para o mundo perdido, estão também sendo transformados pela atuação do Espírito de Deus à semelhança daquele que os chamou, de que os vocacionou. É um processo contínuo, é um processo dinâmico. Prevalece através da vida, prevalece através da vida. A igreja nos dias de Pedro e também os judeus de Israel já estavam passando por algumas dificuldades, alguns desassossegos e a necessidade de reorganizarem as suas ideias e os seus pensamentos no que diz respeito à vida cristã em relação à volta de Cristo Jesus. Em relação à volta de Cristo Jesus. Para alguns já estava parecendo que o Senhor estava demorando. Isso não é necessariamente errado, porque toda geração que tomou para si essa ideia de uma vida como peregrina, uma vida como que uma vida de peregrinação pela terra, aguardando pela chegada no reino e pela chegada do reino através da manifestação de Cristo Jesus, essas gerações foram gerações vencedoras. Foram gerações que deixaram um legado que tem influenciado a igreja através da história, através do tempo. Toda vez que a igreja, que os cristãos tomaram para si uma perspectiva de vida que deixa de lado esse conceito, essa mentalidade de somos peregrinos, o meu verdadeiro lar, a minha pátria é com Cristo Jesus, né? Como diz o salmista, referindo-se a Deus, o Senhor, onde não tenho como fugir da presença do Senhor, do meu Deus. Onde eu tentar colocar a minha cama, ali ele me encontrará. Nós interpretamos não de maneira contrária, mas nós interpretamos que o melhor lugar porque Davi estava fugindo, né, nesse salmo da aflição, da angústia, do peso do pecado. Nós, purificados pelo sangue de Cristo Jesus, temos plena consciência de que o melhor lugar para nós é onde Cristo está. Então, esse conceito peregrino. Toda geração que abandonou esse conceito e tentou estabelecer na terra, no mundo, na sociedade, uma sociedade fundamentada ou criada com o objetivo de agradar aos cristãos, essas gerações fracassaram. E fracassaram feio, muito feio. Tá? Não é meu objetivo aqui ficar dando aula de história da igreja, mas se você quiser adquirir algum material que fala da história da igreja, você perceberá que é muito simples. A proposta de Pedro, a proposta do apóstolo Pedro, para que possamos suportar as dificuldades e aflições dessa vida, não é somente a fé ou a vida pela fé em Cristo Jesus. É uma vida que prioriza a verdade de que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Senhor, e que a nossa vida está em Cristo e que sem Ele, como disse o próprio Senhor Jesus, nada de bom poderemos fazer, e que o melhor lugar para o cristão é onde Cristo está.
E se fomos chamados por Deus na realidade social, política, econômica na qual estamos inseridos, é porque isso faz parte do propósito, do plano de Deus para as nossas vidas e para o estabelecimento do reino, tá? Porque tudo precisa estar coordenado com esse conceito de implantação do reino de Deus, que não será pela força nem pela violência. E Pedro, após a saudação inicial, ele declara: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui ele continua, eu vou encerrar aqui o vídeo nesse ponto, pedindo que a soberana graça de Deus em Cristo Jesus aplaque, né, contenha toda a aflição, todo medo, todo desespero que possa estar afligindo a sua vida, a sua alma, a sua mente. Que a graça salvadora de Cristo Jesus te conceda o que foi conquistado por Cristo Jesus: paz, paz com Deus. Experimentando e se aprofundando nessa paz que você tem com Deus, se aproximando dele em comunhão pela ação soberana do Espírito Santo, você receberá forças e poder para suportar o insuportável e para vencer o invencível. Deus te abençoe.